2022 está chegando e com ele surgem muitas incertezas em relação ao futuro do mercado imobiliário. No final de 2021, a gente teve um aumento na taxa Selic muito alto e com isso os juros dos financiamentos imobiliários cresceram muito também. Então as pessoas estão muito preocupadas em relação ao futuro do mercado imobiliário. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber para avaliar se vale a pena ou não construir casas para vender em 2022. E eu também vou traçar algumas estratégias para quem decidir de fato entrar nesse mercado. A primeira coisa que é muito importante de falar nesse vídeo é que o mercado imobiliário é um mercado cíclico, ou seja, é um mercado que possui altos e baixos, e isso sempre aconteceu e inclusive é algo saudável. Então fica muito fácil para a gente entender como que o mercado vai se comportar com esse aumento de juros, com essa diminuição no preço dos materiais de construção, com esse aumento da demanda, enfim, todas essas situações a gente já passou por isso em algum outro período. Então a gente consegue traçar cenários e avaliar como que o mercado vai se comportar no futuro. Então, antes de a gente entrar de fato aí em como que vai funcionar o mercado imobiliário em 2022, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações, tem muito vídeo bom aqui no canal que eu tenho certeza que vai te agregar muito. E eu também já peço que se tu ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Eu tô todos os dias nos stories respondendo caixinhas de dúvidas, então eu tenho certeza que o meu Instagram também vai te agregar muito. Pessoal, vamos entender em que cenário do mercado imobiliário a gente se encontra hoje para que a gente consiga entender o que vai acontecer no futuro. Hoje, a gente teve um aumento muito grande na taxa Selic e esse aumento fez com que as taxas de juros dos financiamentos imobiliários subissem também. Ou seja, está mais caro pegar um crédito com o banco para construir uma casa ou comprar um imóvel novo. O que esse fenômeno causa? Isso faz com que menos pessoas tendam a construir casas, a comprar imóveis novos. Só que, olhando assim por cima, pode parecer ruim, pode parecer algo que vai impactar diretamente em quem está construindo para vender, ou seja, não vai ter mais demanda. Só que, ao mesmo tempo, a gente acabou de passar por uma pandemia e aquele fenômeno que estava acontecendo em 2020 e 2021, em que as pessoas queriam se mudar, queriam construir casas maiores, se mudar para apartamentos maiores, isso vai acontecer ainda. As pessoas têm esse desejo, a pandemia trouxe muito esse desejo de ter mais conforto, mais espaço dentro de casa. Ou seja, demanda ainda vai ter. É claro que o fato de os juros estarem mais caros vai diminuir um pouco, mas ainda assim vai existir uma demanda reprimida. Só que, gente, essa diminuição na demanda, ou seja, menos pessoas construindo, menos pessoas comprando imóveis novos, faz também com que os fornecedores que antes estavam cobrando muito caros pelos materiais de construção tenham que baixar esses preços. Ou seja, a tendência para o futuro é que os preços dos materiais de construção dêem uma congelada e até uma diminuída, justamente porque vai ter menos demanda. Tendo menos demanda, esses fornecedores ficam com um estoque maior e eles precisam vender esses produtos. Para vender, eles vão lá e baixam o valor deles. E isso não é diferente para os terrenos. Os terrenos que nos últimos 2 anos a cada mês aumentavam de valor, a tendência é a mesma que os materiais de construção. Como vai ter menos demanda, menos pessoas querendo comprar terrenos, a tendência é que o valor deles dê uma congelada e logo em seguida comece a baixar. Ou seja, é um equilíbrio. Enquanto os juros estão mais caros, os materiais de construção vão ficar mais baratos. Enquanto os juros estão mais caros, o preço dos terrenos também vão ficar mais baratos. Então acaba que para quem constrói, uma coisa equilibra a outra. Só que, pessoal, quando a gente fala em avaliar se vale a pena ou não construir casas para vender, eu sempre costumo dizer que é mais importante a gente avaliar a parte da venda do que a parte da construção. Porque a parte ali da construção tende a ter um equilíbrio. Para quem vai construir, costuma com que esse aumento dos juros diminua material de construção, aumento dos materiais de construção, diminua juros, então essas coisas vão se reajustando. Mas a gente tem que ter um olhar para a hora da venda. E, gente, é claro que esse aumento nos juros vai fazer com que menos pessoas procurem comprar imóveis novos. Ou seja, vai ter menos demanda.
Então, quem vai construir para vender tem que se preparar para isso. Em 2020, 2021, a gente estava vivendo um período ali que quem construía para vender conseguia vender essas casas de forma muito rápido. A gente costumava brincar que para tu construir para vender em 2020, em 2021, bastava ali tu comprar um terreno, fazer um projeto e construir. A venda era certa. Tu não tinha que ter uma preocupação muito alta, porque tinha muita demanda, tinha um juros muito barato. Então as pessoas conseguiam ir lá, pegar um financiamento e comprar esses imóveis. A tendência é que isso diminua para 2022. Então a gente precisa ter um planejamento maior, justamente porque o principal risco em construir uma casa para vender vai aumentar, que é a liquidez, é o tempo para que ocorra a venda dessa casa. Qual é a tendência de mercado? A tendência de mercado é que a gente que está construindo para vender, a gente também vai ter que diminuir um pouco o preço dessas casas, o preço final. Então imóveis aí que nos últimos 2 anos estavam crescendo todos os dias o preço deles, esses imóveis vão começar a ter preços menores. E isso é normal, isso equilibra o mercado. Ou seja, pessoal, construir para vender em 2022 vai sim continuar valendo a pena. Ainda vai ter demanda, o mercado se equilibra e a gente consegue construir, vender e obter bons lucros. Só que o que vai mudar é que a gente não vai ter mais aquela euforia do mercado em que essa venda acontecia de forma mais rápida. Ou seja, a principal estratégia que quem vai construir para vender em 2022 precisa ter é um planejamento para se preparar para que a venda dessa casa demore um período um pouco maior do que antes estava acontecendo. Então, pessoal, vocês precisam, antes de construir uma casa para vender, fazer um bom estudo de viabilidade e se preparar, colocar nesse estudo de viabilidade que essa venda pode demorar, por exemplo, 1 ano após a casa ser construída. Vocês não podem, em 2022, construir uma casa para vender e esperar que essa venda aconteça durante a obra. É claro que isso pode acontecer, mas a preparação de vocês, o planejamento, tem que ser para um maior período de tempo. Outro ponto muito importante de falar aqui é quem deve ser o nosso público-alvo em que a gente vai construir casas para vender. Muitas pessoas que vão entrar no mercado imobiliário costumam entrar construindo casas para um público de mais baixa renda, porque eles acreditam que vai ser um processo mais fácil. Mas o que essas pessoas precisam entender é que quando a gente vai construir para vender, o maior risco do negócio é justamente que a gente não venda essa casa ou demore muito tempo para que essa venda aconteça. Então a gente tem que construir casas que estão tendo demandas. E nesses períodos em que a inflação está muito alta, o público de mais baixa renda ele é muito impactado, ele tem muito pouco poder de compra, enquanto que, por outro lado, os públicos de mais alta renda eles são muito menos impactados por essas crises e mudanças de mercado. Então a gente costuma dizer que construir casas de alto padrão sempre tem procura, sempre tem demanda. É claro que se daqui a pouco tu não consegue construir essas casas de alto padrão, não consegue pegar um financiamento suficiente para isso, ou captar recursos com investidores, tu consegue sim construir para um público de mais baixo padrão e também ter lucro. Só que tu vai ter que te preparar melhor, ter um maior planejamento em construir casas que vão ser vendidas de uma forma rápida e que ainda tragam um bom lucro. E a última dica que eu queria trazer aqui nesse vídeo e que com certeza é a mais importante para quem vai entrar nesse mercado de construir casas para vender é o seguinte: vocês precisam dominar os financiamentos para entrar nesse mercado. Pessoal, todo mundo que constrói casas para vender entende que descapitalizar é se expor ao risco. Ou seja, quanto mais dinheiro eu tiro do meu próprio bolso para botar na construção de uma casa que vai ser vendida depois, mais eu estou me expondo ao risco. Com esse dinheiro que eu tenho guardado, com esse recurso próprio, eu poderia estar fazendo outros investimentos ou usando esse dinheiro para ter segurança em futuros problemas que poderiam acontecer durante a obra. Então, pessoal, mesmo com os juros um pouco mais caros, vocês devem sim buscar financiamentos para construir a casa de vocês. Para vocês terem uma noção, hoje nos financiamentos para a construção da Caixa, as prestações desse financiamento só são cobradas depois que a casa está pronta. Então, mesmo com o aumento na taxa de juros, isso não impacta tanto num público que vai pegar esse financiamento para construir a casa e vender posteriormente. Só que é claro,
como o mercado está com menos demanda, vocês têm que ter aquele planejamento para demorar mais tempo para que essa venda ocorra. Ou seja, vocês têm que se preparar para pagar as prestações do financiamento. Então, aquele dinheiro que vocês tinham guardado, vocês podem muito bem deixar ele investido durante o período de obra e depois, se daqui a pouco demorar bastante tempo para que essa venda dessa casa ocorra, vocês utilizam esse dinheiro para arcar com as prestações. Outra questão, pessoal, por mais que a gente tenha um aumento na taxa de juros, o financiamento para a construção da Caixa não foi tão impactado por isso, justamente porque a Caixa entende que o mercado imobiliário está ajudando muito aí na economia do país. Então, antes aí desse aumento na taxa Selic, num financiamento SBPE, a gente tinha taxas de juros de 7 a 8% ao ano. Agora teve um aumento e os juros estão girando em torno dos 8 a 9% ao ano. Ou seja, mudou só 1%, não ficou tão mais caro. Ainda é uma taxa de juros atrativa para quem quer pegar um financiamento para construir e vender casas. Então, pessoal, o que vocês têm que tirar desse vídeo é que dá sim para construir casas para vender em 2022 e ter um bom lucro. Vocês só precisam entender em que a gente vai estar passando por um ano em que não vai ter tanta demanda. Então a gente precisa ter mais planejamento. Ou seja, quando a gente for decidir qual casa a gente vai construir, a gente tem que se preparar, fazer um bom estudo de viabilidade, acertar na localização dessa casa, acertar no público-alvo, buscar financiamentos que tenham ainda taxas de juros atrativas, enfim, fazer uma boa viabilidade, uma boa preparação para que esse negócio dê lucro. É aquela coisa, pessoal, se vocês estão vendo casas sendo vendidas, se vocês estão vendo pessoas construindo para vender, é porque elas estão traçando estratégias e elas com certeza estão tendo lucro nesses negócios. Se preparem e vão para cima que o mercado imobiliário é sim um mercado em que a gente consegue ganhar muito dinheiro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Se vocês têm outra análise sobre o que vai acontecer em 2022, comentem aqui também, que eu vou ter o maior prazer de ler e conversar com vocês. E por fim, não deixem de dar o like nesse vídeo, porque isso me ajuda demais, faz com que meu canal cresça cada vez mais e esse vídeo atinja mais pessoas. E se vocês ainda não são inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana vai ter um novo vídeo aqui sobre financiamento, construção civil, obras. Eu tenho certeza que esses vídeos podem te ajudar muito. Obrigado pela atenção e até a próxima.